As aranhas não são o animal favorito da maioria das pessoas. E apesar de até agora não sabermos da existência de aranhas radioativas que transmitam poderes para os seres humanos, elas são bem interessantes e têm bastante características marcantes de se falar, principalmente a movimentação do corpo e também os variados movimentos a partir de suas 8 pernas. Assim, elas têm um leque enorme de movimentos que são vitais para se ajustar às situações do ambiente. Dos movimentos que foram estudados pelos cientistas, aqui vão alguns exemplos. O controle neuromuscular do levantamento do corpo, o qual veremos com mais detalhes. Geração de sinais vibratórios do macho para a fêmea, em comportamento de corte. O guia sensorial do pulo, para presas voadoras. Orientação sinestésica, onde após separada da presa, a aranha se orienta no caminho de volta até ela, através de informações armazenadas em sua sequência de movimentos anteriores, sem quaisquer pista visual ou tátil. Comportamento de dispersão de filhotes, o que garante uma maior taxa de sobrevivência para estes. Reflexo dos músculos nas pernas andantes e monitoramento das articulações. E a utilidade de todos esses movimentos só faz sentido considerando a habilidade da aranha de controlá-los e ajustá-los a diferentes condições ambientais. Mas, como esse controle acontece? Através da riqueza de receptores sensoriais no corpo da aranha. Mas o que são esses tais de receptores? São células que funcionam como sensores de alta qualidade e são localizados tanto na superfície das células sensoriais quanto dentro do próprio exoesqueleto do animal, sendo assim responsável pela interface com o ambiente. Essas células sensoriais periféricas são tão importantes que superam, e muito, o número dos neurônios no sistema nervoso central da aranha, o cérebro do animal, o que mostra o refinamento dessa parte sensorial. Bom, para você ter uma ideia, comparar com outros animais, os gafanhotos possuem 4 vezes mais neurônios que as aranhas, e as abelhas, 10 vezes mais. E mesmo assim, o animal possui mais neurônios de células sensoriais periféricas do que no sistema nervoso central. Isso só mostra que essas células são extremamente importantes para as aranhas. Neles ocorre o pré-processamento da informação e se economiza muito o processamento na entrada sensorial e sua integração no sistema nervoso central. Eles respondem a diferentes tipos de estímulo, tais como fluxo de ar, toque, vibração de substrato, entre vários outros, e evidenciam sensibilidade absoluta no limite do fisicamente possível. Após o processamento de informação sensorial, é gerado o comportamento da resposta motora, e dentre desses comportamentos, navegaremos mais ao fundo no levantamento corporal das aranhas, que foi descrito nesse artigo aqui, ó. E de qual aranha que a gente vai falar? Bom, a gente vai falar da aranha do gênero Cupienius, conhecida vulgarmente como aranha de banana, porque sempre são encontradas próximas a bananeiras. Elas são nômades e não utilizam teias para capturar as presas. São nativas dos nossos vizinhos da América Central. Imagina, você lá de boa pelo Caribe e dá de cara com essa aranha. Mas apesar de assustadora, o veneno delas é pouco eficiente em humanos, e sua mordida é comparável apenas a uma picadinha de abelha. Elas são noturnas, e por isso tem que se basear em pistas mecânicas e outras pistas não visuais para localizar sua presa e encontrar o caminho no ambiente. Assim, o comportamento de levantamento corporal é um aliado. Esse movimento consiste na elevação do corpo ao encontrar um obstáculo. O empecilho é apreendido pelos receptores nos pelos que cobrem totalmente seu corpo. Esse comportamento é realizado para proteger o lado ventral do animal, que é muito menos protegido do que sua carapaça, de ferimentos que podem ser gerados por espinhos afiados ou insetos, e que poderiam gerar sangramentos fatais. Ao contrário do que se pensa, não se trata de um reflexo local. Ao contrário desse tipo de reflexo, que tem como consequência respostas motoras rápidas, o comportamento de levantar o corpo requer processamento do sistema nervoso central e resulta em um controle motor distribuído. As aranhas possuem uma grande quantidade de cerdas cuticulares que cobrem totalmente o seu corpo. Na parte ventral, há 400 cabelos por milímetro quadrado. Vejam quão denso é. A maioria dessas cerdas possui função tátil e é inervada por 3 neurônios mecanosensitivos, que são ativados por toque direto ao ter deflexão da haste. A resposta sensorial depende da direção e intensidade do estímulo, que é conduzido para o sistema nervoso central da aranha. Quando as cerdas são tocadas, as aranhas geralmente se retraem, ou afastam uma perna, ou gira ao redor e vai embora. Porém, se as cerdas tocadas forem localizadas nas partes ventrais da perna, no externo e no órgão sensorial do ventre, a aranha levanta o corpo de forma abrupta e estende suas pernas. Como já falado, as aranhas vivem em plantas, como bananeiras, e caçam velozmente, então realmente faz bastante sentido esse comportamento de proteger essa parte do corpo contra ferimentos, que, como já falamos antes, muitas vezes acabam sendo fatais. É um comportamento bem confiável e estereotipado. Mesmo com a estimulação repetida em laboratório, sempre ocorre. A deflexão de apenas uma cerda é capaz de induzir uma extensão coordenada de todas as 8 pernas, levantando o corpo. Mas como os cientistas analisaram esse experimento? Bom, 3 situações experimentais foram usadas. A aranha cruzando livremente um obstáculo, onde mede-se os padrões de movimento e identifica-se os órgãos sensoriais envolvidos na reação. As aranhas amarradas e andando numa esteira esférica, onde são registradas atividades elétricas dos músculos que causam a extensão das pernas. As aranhas completamente contidas, para assim registrar eventos neurais do sistema nervoso central, com técnicas eletrofisiológicas intracelulares. Vamos só mostrar alguns conceitos de como o corpo da aranha é dividido. Bom, aqui temos o prossoma, que é a parte anterior do cefalotórax. E aqui temos o opistossoma, a parte posterior, o abdômen da aranha. A partir do primeiro experimento, foi filmado o movimento das aranhas e visto a cada frame.
Ao tocar o obstáculo, ocorre a deflexão dos pelos longos situados no externo e na superfície ventral na parte proximal da perna. Ao retirar esses pelos, a aranha tem uma colisão com o obstáculo, porque o animal não levanta seu prossoma até que os pelos do opistoma toquem no obstáculo. As aranhas levantam o corpo após 120 milissegundos após tocarem o obstáculo pela primeira vez. Percepção, processamento central de informação tátil, coordenação e execução dos movimentos das 8 pernas tem que ser realizado neste período. No segundo experimento, as aranhas foram amarradas dorsalmente acima de uma esfera de isopor suspensa no ar. Elas podem ajustar livremente a altura e andar girando a esfera, porém, ficam fixas no espaço. A mudança de altura é registrada como um transdutor de posição capacitivo. A deflexão analisada é de cabelos individuais e revela que estimulação de um único cabelo isolado é suficiente para provocar a ação conjunta de todas as pernas. A partir desses experimentos, foi possível ver respostas musculares através dos potenciais musculares que refletem essa atividade. A resposta mais forte é do músculo levantador coxal C2, que puxa a coxa contra o prossoma, deslocando a articulação pleurocoxal. Nesse experimento, as cerdas longas foram tocadas sobre a coxa da perna traseira direita, R4, e os potenciais musculares aparecem na mesma perna estimulada após 30 milissegundos, e na perna contralateral, L4, com um atraso adicional de 30 milissegundos. A atividade elétrica, neste e nos outros músculos C2, causa contração muscular, gerando a contração do corpo após 60 milissegundos. O atraso total é de 120 milissegundos, após o início do estímulo, o que corresponde ao valor da análise no vídeo das aranhas, no primeiro experimento. Há a mesma sequência de eventos quando os pelos da pata dianteira são estimulados. O músculo C2 da própria perna sempre reage pelo menos 25 milissegundos antes da musculatura das outras pernas não estimuladas. As últimas são ativadas quase simultaneamente entre o período de 2 a 4 milissegundos. A reação de levantar o resto das pernas, que não foram estimuladas, é induzida pelo deslocamento na articulação. Dessa forma, a ordem de eventos é estimulação da cerda tátil na parte ventral. Como consequência, a coxa é puxada e a perna estimulada é estendida hidraulicamente, a partir da hidrolinfa, o sangue das aranhas. A atividade do músculo levantador coxal estimula receptores internos na articulação que disparam a extensão simultânea das outras 7 pernas, gerando o levantamento corporal. O terceiro experimento envolve o sistema nervoso central das aranhas e as gravações intracelulares. Para isso, vamos ver como é o sistema nervoso das aranhas. O sistema nervoso central das aranhas é composto por 2 partes principais. O SEG, que trata-se de um complexo ganglionar subesofágico, que é relativamente grande, localizado ventralmente, inclui todas as raízes nervosas para o pedipalpos, pernas que andam e o opistossoma. A segunda parte é o BR, o cérebro, complexo ganglionar supraesofágico, que fornece nervos que vão para os 8 olhos e as quelíceras. Nesse experimento, as aranhas devem estar completamente contidas em suporte resistente. A atividade elétrica de neurônios individuais é registrada com microeletrodos de vidro, que são inseridos ventralmente no SEG por meio de um pequeno corte no externo. A configuração experimental é a partir de dispositivos customizados para estimulação de cabelos táteis, com deslocamento controlado e passivo de articulações de pernas individuais. Após o registro eletrofisiológico, substâncias são injetadas nos neurônios, e assim, os detalhes anatômicos destes são marcados e reconstruídos a partir de seções histológicas em série. A partir desse experimento, foram encontrados 3 correlatos neuronais diferentes. Os aferentes, que são terminais sensoriais primários das cerdas táteis, os eferentes, que são os motoneurônios que ativam os músculos C2, e diferentes tipos de interneurônios, que fazem a mediação entre aferentes e eferentes. Os aferentes entram no SEG ventralmente através do nervo principal da perna, que recebe as informações sensoriais dos neurônios das cerdas após a estimulação tátil. Eferentes são os motoneurônios que ativam os músculos C2. As fibras musculares são inervadas por motoneurônios, e o músculo C2 recebe inervação de pelo menos 6 motoneurônios. Porém, só as unidades 3 e 4 são recrutadas na elevação do corpo. Há também 2 tipos de interneurônio, os locais, que são responsáveis pela resposta da perna estimulada, e os plurissegmentais, que mediam as reações das outras pernas e geram comportamento real de elevação do corpo. Essa distinção é vista experimentalmente pelo comportamento elétrico e pelas suas projeções. Essa figura resume a arquitetura neuronal desse comportamento. Assume-se que os numerosos receptores táteis nas cerdas convergem para relativamente poucos interneurônios, mas como todos os tipos de neurônios estão presentes em vários conjuntos, o sistema é redundante. Na reação local, a gente tem o estímulo, que chega nos aferentes táteis primários, que envia informação para os interneurônios locais, e os interneurônios locais pré-motores integram a atividade, que quando chega no limiar de despolarização, os motoneurônios C2 são excitados no mesmo neurômero. Na plurissegmental, a entrada aferente é distribuída por todo o SEG ventral por meio dos interneurônios plurissegmentais de pico. Posteriormente, as mesmas vias locais são utilizadas para ativar os motoneurônios de cada neurômero segmentar de cada perna conforme descrito na reação local. A estimulação elétrica causa uma reação plurissegmentar mesmo sem o estímulo envolvido. A partir dessas observações, acredita-se que ainda há diversos estudos que devem ser feitos. É necessária uma análise mais aprofundada nos circuitos neuronais, avaliar outros tipos de situações e comportamentos em que esses circuitos estão envolvidos, além de ver qual o papel do feedback sensorial na elevação do corpo. Porém, a sequência de processamento de informação através de vários tipos de interneurônios é correspondente ao encontrado em outros grupos de artrópode. E aí, pessoal, gostaram? Muito interessante, né? Bom, ficamos por aqui. Até logo com mais curiosidades sobre aranhas. Tchau, tchau!